Boa tarde a todo mundo, né? Novamente, eu sou o professor Erinaldo Dias, sou coordenador do laboratório ALAI, né? Que é um laboratório de informação antirracista e sujeitos informacionais, né? Que a gente desenvolve algumas pesquisas sobre esse tema. E agora a gente está desenvolvendo esse seminário sobre informação antirracista na biblioteconomia, que faz parte de uma disciplina de núcleo livre aqui no curso, que procura também fazer essas discussões dentro do campo informacional da biblioteconomia e áreas correlatas. Hoje, a gente recebe a Thaís Fernandes, né, que vou ler aqui um pouco, né, da biografia dela. Ela é bibliotecária, bacharela em biblioteconomia pela universidade, né, Universidade Federal de Goiás, especialista em gestão e docência no ensino superior pela UBRA. Atualmente é mestranda em ensino na educação básica, né, mestrado de educação aqui da UFG também. Ela está como bibliotecária coordenadora das bibliotecas do Colégio UBRA Palmas e Centro Universitário Luterano de Palmas, né? E suas áreas de pesquisa são metodologia da pesquisa, biblioteca escolar, biblioteca universitária, literatura infantil, literatura juvenil, ensino e promoção da leitura e educação antirracista. E aí, com essa experiência prática no chão de bibliotecas, tanto biblioteca escolar como biblioteca universitária, hoje a Thaís vem falar com a gente sobre a importância da atuação da pessoa bibliotecária na construção de um acervo antirracista. Né? Como que os nossos acervos, os nossos serviços, dentro de nossas bibliotecas, dentro das unidades de informação que a gente estiver atuando, pode caminhar em prol de uma educação antirracista, né, de uma igualdade racial no nosso país, que, como a gente sabe, ele está estruturado no racismo. Então, a gente precisa de alternativas, estratégias e mecanismos para pensar de que forma esse ambiente informacional pode contribuir para essa luta. Então, eu agradeço, né, de coração a tua participação, Thaís, de ter aceitado esse convite, de estar aqui nessa tarde conversando com a gente, tá? Sobre um pouco da tua experiência e caminhos possíveis para essa educação. Agradeço também a todas as pessoas que estão aqui participando, né? Os alunos da disciplina, outras pessoas convidadas, bolsistas, orientandos de mestrado, de TCC também, e outras pessoas interessadas no tema, e outras pessoas que vão palestrar também no nosso próximo encontro, como a Eva, que está aqui presente, tá? Então, todas as pessoas sejam bem-vindas, espero que tenhamos uma tarde muito proveitosa, que a gente possa aprender muito com a Thaís, é sempre bom ouvir essas pessoas que estão na prática, né, para a gente tentar criar um diálogo e uma dinâmica que possa atender a essa diversidade étnico-racial. Então, Thaís, fica à vontade, né? Então, nossa aula é até às 16 horas, então você fica à vontade para criar a tua dinâmica de ir falando, se quiser que os alunos vão participando, colocando algumas observações, mas fica à vontade, tá? E gratidão por ter aceitado esse convite, mesmo estando de férias. Um beijo. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar em casa, a UFG é minha casa, eu me formei na UFG, estou voltando agora como mestranda lá no CEPAI, que foi uma das minhas casas na minha época de estágio, e falar de um tema que é imprescindível e que eu vou aprendendo diariamente também. Ainda eu venho nas minhas férias, porque Erinaldo é uma pessoa muito especial para mim. Além de ser uma pessoa muito especial, como já é, ele teve uma participação muito ativa no meu processo de mestrado. E, assim, me ajudou muito e, enfim, né? A gente tem que nunca esquecer de agradecer. Foi muita força no processo de elaboração, de dúvida, de angústias. Então, por isso que é muito importante aproveitar muito do Erinaldo, aproveitar muito do que ele diz. Ai, meu Deus, entrou uma outra amiga que é formada na UFG, mas não está agora. Eu estou internacional, viu, Erinaldo? Essa não está nem no Brasil. E aí, vou falar, eu queria começar, eu pensei, gente, eu começo em que ponto? Mas eu posso começar desse ponto que eu vou explicar e depois voltar a explicar por que eu comecei desse ponto. Eu queria começar contando histórias. É possível? Fica à vontade, fica à vontade. Então, eu vou contar contando histórias. Eu trouxe hoje eu sou contadora de histórias, né? Esse currículo extenso aí ainda não contemplou a minha
Antes, voltando, te parabenizar pelo projeto. A programação está incrível, ainda para este ano e para o próximo ano. Então, assim, é muito bom que estejamos fazendo isso. E como o Arinaldo falou, eu tenho chão. E eu estou uma pessoa bibliotecária que não teve, assim, um terço do contato com as temáticas antirracistas que vocês estão tendo. Então, é para aproveitar e trabalhando com pessoas que não tiveram essa formação e que não têm muita proximidade. Então, assim, é nosso papel como pessoas antirracistas, como bibliotecários antirracistas, nos informarmos e buscarmos aprendizado por nós mesmos e por nossas referências. Então, eu vou contar uma história de Heloísa Pires Lima. E por que eu escolhi essa história? Eu acho que eu vou transmitir tela aqui, que eu posso transmitir essa tela? Posso, acho que posso, é só um trecho, né? Tem questão de direitos autorais? Mas pode, é só um trechinho, Pode, né? pode. É porque tá usando aqui. Então tá, eu vou transmitir tela e vou contar uma história da Heloísa Pires Lima, que é um conto, né? Um trechinho do conto dela que me encantou muito. Só um trechinho mesmo. Se chama Entre a Neve e o Vento Rosa, do livro Pescador de Histórias. O pescador resolveu passar com seu bote bem no meio dos milhares de flamingos reunidos em bando no lago Nakuru, no Quênia. O lago salgado tinha mais pássaros do que água. Por isso, de longe, parecia cor-de-rosa como eles. Na algazarra de serem espantados pela pequena embarcação, lançavam-se no azul do céu tomando a direção da montanha brilhante, o Kilimanjaro, como é chamado na língua Swahili. Ao pé do monte, o calor é imenso, mas na pontinha de cima tem neve o ano todo. A cobertura branquinha também cai na África. O pescador viu um queniano correndo, disparado mesmo, igual aos corredores que ganham medalhas de ouro na corrida de São Silvestre, que acontece todo fim de ano na cidade de São Paulo, no Brasil. A disputa nesse torneio é sempre tão boa, mas não é igual ao que o Elexacaba teve que resolver, porque ele era Deus. Havia feito o céu surgir na extremidade de um relâmpago. Depois, criou o sol e a lua para serem seus assistentes. Ambos eram igualmente brilhantes. E essa cintilação seria eterna se não fosse a briga que começaram. Os dois se agarraram, se puxaram, se arranharam, trocaram muitos socos até o sol receber da lua um golpe decisivo. O sol pediu então: pare, pare, tenha pena de mim. A lua, porém, não ouviu o apelo e recomeçou a luta. No entanto, desta vez, foi o sol que conseguiu lhe aplicar um golpe definitivo, atirando-a no barro. Toda lambuzada, ela deixou de ser tão reluzente. O Elexacaba, então, separou-os e disse: de agora em diante, os dois continuarão a brilhar, mas separados. E assim, cada um ficou brilhando de modo diferente. O sol iluminava o dia, e a lua, com sua pouca luz, fez surgir a noite. Ainda hoje, basta olhar para a lua que ela se mostra inteira. E dá para ver o barro escorrendo nela. O Elexacaba, no entanto, arrumou um jeito para que o sol e a lua pudessem conversar. Colocou entre eles uma estrela que brilha na noite, que vai chegando perto do dia. É ela quem se encarrega de levar as mensagens de um ao outro. E, para terem para quem brilhar, Deus criou o primeiro homem, que se chamava Miwambo, e a primeira mulher, cujo nome era Sela. Criou também um lugar chamado Embai, onde esse primeiro par construiu sua casa. Só que essa moradia humana não ficava na terra, e sim no ar, sustentada por estacas. Para sair, tinham que descer por uma escada que depois retiravam. Assim, os monstros que habitavam na terra não os atacavam em seu lar. Esse é só um trechinho um pouco dessa história. E aí eu vou continuar agora com a minha apresentação. Só para deixar o povo curioso, né?
só para ter essa essênciazinha do contador de histórias, né? Para instigar a leitura. E, lógico, ler Heloísa Pires Lima. Eu comecei a passar e não transmiti tela, certeza. Fiz isso, não foi? Foi. A partir de agora, gente, eu não vejo, né? Todo mundo deve escutar isso e eu não vou conseguir ver mais ninguém. Mas se tiverem alguma dúvida, e eu acho que o Edinaldo vai me ajudar, podem levantar a mão, perguntar e tudo. Tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá. Vou apresentar um pouco aqui. Se escutarem um ronco, é minha cachorra, tá? Está aqui roncando do meu lado. A cachorra? Minha cachorra. Tá dormindo aqui e roncando. Acho que ela tá debaixo de mim. Pronto, já está projetando. Ok, então meu tema, né, a importância da atuação do e da bibliotecária antirracista na construção de um acervo antirracista. Erinaldo já me apresentou, então vamos dar seguimento. Tem uma pesquisadora chamada Eliane Cavaleiro, e que ela diz sobre uma educação antirracista que eu gosto muito do jeito como ela fala. Então, ela diz que a educação antirracista é pensada como um recurso para melhorar a qualidade do ensino e preparar todos os alunos para a prática da cidadania. Não à toa que eu trouxe uma contação de histórias para iniciar e eu trouxe uma literatura juvenil. Porque uma das fases mais importantes da construção da identidade é a infância. E essa autora, né, Cavaleiro, ainda diz o quão é importante incentivar e promover a autoestima. É uma lenda, vem da tradição oral que eu contei, então ela foi para o texto, né? Se tornou é uma forma de eternizar. E ela traz uma outra vertente, uma vertente que não está no cristianismo, mas que vem contar para a gente a história do mundo. E se a gente for falar nas tradições de matriz africana, e como eu disse, eu sou contadora de histórias, eu me iniciei como contadora de histórias por conta da minha avó, que contava histórias. Minha avó, uma mulher negra, já falecida, e que me inseriu nisso, porque era a forma que ela tinha de passar a sua cultura. Minha avó que não era alfabetizada, então por isso que eu trouxe esse conto. E aí, né, nesse processo de construção da identidade, Mariose Reis, lá no artigo que eu passei para vocês, da Graziella, da Fran, da Amabile, da André e da Gisele, que é o Africanizando os Acervos, ela trouxe, né, esse trecho de Mariose Reis, que a identidade ela está em uma constante modificação e acontece durante toda a vida de uma pessoa. Portanto, as escolhas de materiais e temáticas apresentadas nos acervos das bibliotecas influenciam na representatividade de pessoas negras e pessoas brancas. Então, a gente vai falar sobre educação antirracista, sobre o que Angela Davis eterniza, que não basta só não ser racista, é preciso ser antirracista. Trouxe duas obras que me tocaram em momentos diferentes, já na minha vida adulta. A primeira é Tornar-se Negro, ou As Vicissitudes da Identidade do Negro Brasileiro em Ascensão Social. E aí aqui a versão que eu li foi nessa capa, que eu acho uma capa lindíssima. Foi um livro que estava esgotado e agora ele voltou pela Zahar. E essa é a nova capa dele, né? A nova edição. É um livro, né? A Neuza, que foi uma psiquiatra, e ela traz nessa obra relatos de pessoas negras no processo de descoberta da sua própria identidade. Então, é um livro que ele dói muito, porque a gente vai ver o olhar do homem negro, a gente vai ver o olhar da mulher negra, vai ver o olhar das famílias, né, de pessoas que têm famílias negras, vai perceber suas dores e vai perceber esse processo de identificação como pessoa negra. Então, eu sempre digo que eu me tornei negra em 2017, mais ou menos ali para o final do ano de 2017. Sempre fui negra.
A primeira vez que eu preenchi um questionário como mulher negra foi em 2018. Então, meu processo de identificação, ele foi demorado. E por que ele foi demorado? Porque eu não tive referências para a construção da minha identidade, da minha autoestima como pessoa negra, como mulher negra. E aí tem até um trecho da Lélia Gonzalez, né, no livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, e ela diz o seguinte, que, né, a Constituição diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei, porque sabem que mesmo com igual até maior capacitação que os brancos, são preteridos, as pessoas negras. Então, ela diz, qual a saída que lhes apresenta? Se conscientes e assumidos, partem para denúncias de tais arbitrariedades, se não aceitam a situação como está, e aos poucos, para subir na vida, começam a pagar seu preço, o do embranquecimento. E é por isso que eu trouxe esses livros também, porque são pessoas que relatam esse processo e aí vem para a psicologia, né, que é uma autora psiquiatra, e aí já endireitando para a prática. É um livro que, por exemplo, pode ser trabalhado nas disciplinas do ensino superior dos cursos de psicologia, que há essa demanda. Há no curso de psicologia disciplinas que vão se atentar sobre as questões contemporâneas, né? E a outra obra que eu trouxe se chama Como Me Descobri Negra, da Bianca Santana, que é uma coletânea de contos também com perspectivas desse processo de tornar-se negra. Processo de assumir o cabelo, seja ele cacheado ou afro, o processo de perceber as questões do racismo, seja como criança, seja como jovem, seja como adulto, sobre questões interraciais, sobre o racismo estrutural. São obras, né? Uma obra mais uma parte teórica, uma outra obra com a parte mais literária, que são obras que podem ser lidas, que eu recomendo a leitura, que talvez não gerem identificação em muitos de nós, porque a questão da identificação tem muito a ver com as suas vivências, a sua experiência de vida ou como você é sujeito na sociedade, mas são livros que dá para perceber o quão importante é a luta antirracista, o quão devemos ter ações antirracistas, nos preocuparmos com a questão antirracista e como bibliotecários devemos, por exemplo, inserir obras em nosso acervo. Então, e para continuar, eu vou trazer algumas definições dos artigos que eu enviei para vocês. Sobre a negritude, né? A questão da negritude, assumir sua negritude ou viver sua negritude, ela resulta de uma atitude proativa e combativa do espírito. É um despertar de dignidade. Ela é uma rejeição da opressão. É uma luta, né? Isso é uma luta contra a desigualdade e também revolta contra aquilo que eu chamava de reducionismo europeu. Nós que somos criados, ensinados a viver referências brancas, eurocentrista, a viver experiências do embranquecimento, a entender que quanto mais retinto, menos aceitos somos na sociedade, a sermos preteridos. Então, viver a negritude é viver de forma combativa, é viver em forma de luta, é viver em forma de resistência, é revoltar-se diariamente, porque muitas das nossas ações partem de revoltas, partem de silenciamentos. Então, viver a negritude é também um ato, né, revolucionário. E a africanidade. A questão da africanidade, quando a gente vai falar de buscar compreensão ou de inserir a africanidade nas
vivências, reviver a história, reescrever essa história que foi apagada, entre outras coisas, busca angariar a respeitabilidade e o reconhecimento para africanos, estabelecendo a verdadeira identidade do africano, histórico e cultural. Refere-se ao que considera ser a essência da África, por oposição às imagens distorcidas impostas ao continente por outros, ou seja, europeus e americanos. Uma das discussões, quando a gente fala de ensino, e eu vou agora para o ensino básico, são as obras, os livros didáticos. E aí, ontem eu estava numa aula, né, do mestrado, e aí eu fiquei um pouco assustada, fiquei mais reclusa, porque eu não atuo direto eu não sou professora, né? Não sou licenciada, sou uma bibliotecária que busca ter uma atuação muito próxima com o projeto pedagógico, projeto político-pedagógico da escola que eu atuo. Mas que eu não tinha consciência, por exemplo, das questões da BNCC e daquilo que fere esses professores, das limitações que ela pode trazer. E eu estava conversando, né, com ela e lembrei também de uma fala que tudo que eu posso eu falo dessa fala, que é do Daniel Munduruku e da Conceição Evaristo, porque numa palestra que eles deram, eles foram questionados, né, como colocar a Lei 10.639 nos currículos, né, e 11.645, me corrija, Erinaldo, acho que é essa, que vem falar dos estudos afro-brasileiros e de povos indígenas para inserir isso. A gente está falando no ensino, não só no básico, como no ensino superior também, mas o projeto do ensino superior ele é mais difícil ainda de atingir. E eles dizem que é preciso reconhecer nossa história que sofre apagamento. Nossa história que é contada de uma forma diferente, que ela é embranquecida. Nossa história que tem uma princesa como protagonista, mas que vem o movimento negro para retirar, para mostrar a realidade, né? Para desmascarar, para decolonizar essa perspectiva. Então, eu vou tentar aqui, quando eu fui convidada, eu falei, vou pensar numa construção até eu chegar onde a gente precisa que, de fato, aplicar, né? Então, a gente precisa conhecer. Então, eu já falei aqui da questão da identidade, já falei dessa questão da pessoa negra, dessa sua identificação como pessoa negra. Então, são questões que precisam ser conhecidas, né? E não há. A informação é assim: há informação sem comunicação, mas não há comunicação sem informação. Essa é uma máxima que a gente escuta aí muito na FIC. Então, as informações, elas precisam chegar tanto às pessoas negras para fortalecer a construção dessa identidade, quanto às pessoas não negras para compreenderem sobre a necessidade de uma atuação antirracista. E para compreenderem por que as feridas, por que a revolta é sempre tão constante, porque a gente precisa quebrar o sistema que a gente vive, porque a gente tem que ser luta diariamente, porque a gente também fica cansado diversas vezes. E aí eu trago aqui, quando a gente estava falando, né, e puxando do gancho, a questão do epistemicídio. E vou trazer em duas vertentes. Né? Lá pela associação, pela NPG, o epistemicídio ele é um conceito elaborado pelo professor Boaventura, e aí trata da destruição de formas de conhecimentos e cultura que não são assimiladas pela cultura do Ocidente branco. E aí a gente vem falar de apagamento, nós vamos falar, falei da Princesa Isabel, vamos falar um dia depois, né, da manhã. Recomendo também a que assistam o documentário A Última Abolição, que é um documentário muito bom para quem quer entender também, de forma do audiovisual, sobre a questão do negro no Brasil e a questão da escravatura. Então, um dia depois, é criminalizada a capoeira. Um dia depois, é instaurada a lei da vadiagem. E aí, os negros que ganham
a sua liberdade e que, portanto, não podem trabalhar, não podem não, né? Não conseguem trabalhar porque eles eram escravos. Então, os senhores vão pagar pelo trabalho do negro. E aí, nessa vertente cultural, sua herança, seu esporte, sua cultura, sua religião é apagada e criminalizada. O que a gente desconhece da história. Porque isso não nos é mostrado. O que é mostrado é que finalmente estão libertas as pessoas negras. Finalmente elas ganharam sua carta de alforria. Glórias, Princesa Isabel. E a história é outra. E escrevem essa história. E a gente precisa promover o acesso a essa história, né? A gente precisa compreender as nossas coleções para que essa informação chegue. E aí, Martins e Moita vem falar que no Brasil o racismo epistêmico tem sido responsável pela consolidação de campos de saberes altamente hierarquizados. E assim constrói-se dia após dia campos de saberes no quais toda a racionalidade afrodescendente ou negra é ausente, subrepresentada ou estereotipada. E aí, como eu disse lá no início, da Eliane Cavaleiro, como é importante a fase da infância para a construção das identidades. E aí é nesse momento que a gente vem dizer, por exemplo, o quanto é nocivo as obras de determinado autor que tem sua contribuição para a literatura infantil do Brasil, e que está sendo editado agora, mas que para a construção da identidade, da autoestima das crianças negras não foi positivo, porque sua obra utilizava de termos pejorativos, sua obra é claramente, agora é claro mesmo, racista. E aí, para essa construção, e aí a gente vê nas bibliotecas, vamos ver a minha trajetória de não ter tido acesso às obras, autores, personagens, ilustrações de pessoas negras, para a construção da minha identidade, quanto isso demorou. Então, se demorou para mim, significa que para o outro ela precisa demorar também? Se a minha compreensão, porque eu sempre tive compreensão, não tem como, se você é negro, você vai saber que você é negro, mas você sofre socialmente um processo de embranquecimento, e esse processo de embranquecimento também é doloroso, você negar as suas raízes, né, você negar quem você é um processo muito doloroso, né, e aí falando nisso, eu lembrei do Ubuntu, que eu sou porque nós somos, e pensei, enquanto o processo de descoberta da sua identidade negra, ele também te fortalece, porque você acha o seu grupo, você se entende no mundo e você busca forças daqueles que sentem as mesmas dores, né? Daqueles por mais que não tenham as mesmas vivências que você, eles partilham, eles são mais empáticos quanto a tua dor, a teu sentimento. Não que outras pessoas, não que pessoas não negras não sejam empáticas, mas é um exercício de compreensão. Por isso que eu passei, por exemplo, os 2 textos do início. Então, lá não sei se vocês conhecem, Erinaldo Dias Valério, no artigo dele, ele traz, né, que é a partir da diferença entre as origens raciais e étnicas das pessoas que elas são caracterizadas, classificadas e lidas socialmente, além de outros fatores sociais. E aí trouxe também o que o Silvio Luiz fala, que o racismo é um conjunto de elementos que dão às pessoas negras espaços específicos, falas inerentes e características convenientes. E aí a gente vê lá, juntando com o epistemicídio, perceber que... Eu vou falar agora de desenvolvimento de acervo, mas a gente não pode esquecer que são várias as ações que podem ser desenvolvidas por uma biblioteca. Por exemplo, ações culturais, ações de palestra, que podem ter um pesquisador negro, podem ter um palestrante negro, que podem ser realizadas sobre temáticas raciais, não apenas em movimentos-chave, como o Novembro Negro ou com o 13 de maio, que o 13 de maio tem sido ressignificado também pelo movimento negro. Então, o acervo, perceber o seu acervo. Eu posso chegar e ver que eu não tenho nada. Então, como que eu vou mudar essa realidade que está posta?
né? Primeiro eu estou me conscientizando da situação para depois eu começar a desenvolver ações efetivas. Mas igual a Conceição e o Daniel Munduruku falaram, a gente precisa conhecer a nossa história. Para a gente se sentir seguro, para colocar temáticas, a gente precisa conhecer o lugar de fala, por exemplo, da Djamila, que a branquitude tem buscado se ausentar, justificando o lugar de fala, que confundindo totalmente, a gente quer dizer que a gente precisa abrir espaço para essa temática. Então, se as pessoas negras são inviabilizadas em alguns espaços, por que as pessoas não negras, as pessoas brancas, eu não vou falar não negras, mas eu falo, por que as pessoas não brancas não tentam oportunizar o ambiente de fala e dar espaço para o protagonismo dessas pessoas negras? Porque o branco não precisa ser protagonista em tudo, mas ele pode ser, né, parceiro na luta antirracista. Até agora, tem alguma dúvida? Acho que eu estou só mais teórico, né? Até agora tá tranquilo. Acho que até agora não fizeram nenhum apontamento, não. Acho que devem fazer apontamentos quando chegar na parte mais prática e tudo. E é bom trazer esses elementos, né? Porque a gente já teve uma disciplina, mas a disciplina foi condensada. A gente discutiu algumas dessas questões, mas trazer esses elementos à tona é importante, porque aí eles vão construir também um paper no final da disciplina, e aí isso pode também despertar alguns interesses específicos, né? Então, mas até o momento ninguém falou nada, não. E como vai ficar registrado, né? Eles podem fazer apontamentos depois, tá? Pode continuar. Obrigada. Então, vamos lá. Aí, Ai, gente, eu vou falar assim, não apresentaram, mas eu sou uma apaixonadinha pela biblioteconomia. Muito, nossa senhora, tem uma professora que um dia falou, Thais é bibliotecária nata, choro até hoje de lembrar. E todas as disciplinas que eu fiz antes da alteração do currículo. Hoje vocês estão com um currículo incrível que eu poderia fazer, com certeza eu ia amar todas. Então eu fui lá nessas disciplinas para poder tentar entender o que a gente pode pensar quando a gente fala de construção de acervos. Uma disciplina importante, que é fontes de informação, é onde a gente aprende a pesquisa. O curso de biblioteconomia, ele nos forma para aprender a pesquisar, para aprender a buscar informação. Então, a gente tem uma formação que sempre está, de alguma forma, nos incentivando a buscar material. Ou seja, se for falar de pesquisa com a gente, né? Se desviar, vira ali investigativo facilmente. Então, eu pensei em duas disciplinas assim, chave. Primeiro, fontes de informação, porque a gente vai precisar dessa disciplina para pesquisa, para recuperar de material. E a segunda, que é a formação e desenvolvimento de acervos, que em outros lugares é chamado de formação e desenvolvimento de coleções, ou a nossa FDA. Eu não lembro, na minha época era o... Ai, Jesus. Fugiu o nome. Do professor? Vanderlei que dava. Hoje é a Graça. Antigamente era o Vanderlei que me dava. E aí, com a Graça, foi quando eu aprendi a fazer levantamento de fato. Inclusive, quando eu fui fazer a disciplina, o professor falou, não, apresenta. Eu vou mostrar no final a minha planilha para vocês verem como é esse levantamento. E aí eu pensei, não, então por que a gente não vai ousar, né? Pensar em disciplinas que também podem nos formar para pensar em uma construção de um acervo antirracista. Então, olhando ali, eu pensei, não, políticas públicas na área social, cultural e educacional pode nos dar abertura para compreender diversidades, leitura e sociedade pode nos dar abertura, e introdução aos estudos literários, que é onde a gente descobre, né, quais são os estilos literários. Então, assim, a gente tem um currículo que é muito bem construído e que, se a gente aproveita bem, eles somam umas às outras disciplinas e nos dão a carga, ao menos inicial, teórica, para aplicação dos nossos conhecimentos. Então, pensando nessas disciplinas, a gente está falando de economia, alguns vão trabalhar em bibliotecas, outros não, mas pensar em bibliotecas e seus acervos. Né? Nas bibliotecas, uma forma de manifestação do racismo é a ausência de materiais que contribuam positivamente para a construção de identidades negras. Quando a gente fala de acervo, é a gente ter
obras que não contemplam as temáticas, eu vou falar mais à frente, mas obras que não contemplam as temáticas que alguém está buscando, que não fortalecem identidades, que eu já falei antes um pouco. Então, essas bibliotecas, elas devem buscar servir para atender às necessidades informacionais daqueles que buscam adquirir conhecimentos para transformar a sua realidade. E aí ela se torna um local onde esses possam servir a seus usuários como insumos para a produção de informação e conhecimento. Lá, quando a gente aprende as 5 leis da biblioteconomia, que é o que nos rege, que a gente realmente vai aplicar quando a gente for atuar, não é só teoria, a gente pensa, né, em poupar esse tempo do autor, e como que eu poupo? Aí a gente pensa na sinalização, pensa na indexação, desculpa. A gente vai pensar que a biblioteca é um organismo em crescimento. Então, se é uma biblioteca em organismo em crescimento, sugere aquisição, desbastamento. Então, aí você vai pensando nessa política de construção de acervos. Políticas que já estão fidelizadas em algumas instituições, mas que vão sempre estar abertas para reformulação, para reconstrução, para abertura para crítica, para a gente rever. Então, assim, nunca é tarde para mudar uma realidade. Então, se a gente tem opções, se a gente tem oportunidades, então por que não fazê-lo? Por isso que é tão importante compreender nosso papel numa luta antirracista. Não basta só não ser racista, é preciso ser antirracista. E aí, o que é esse desenvolvimento de coleções? O que eu aprendo na formação e desenvolvimento de acervo, né? Essa é uma atividade de planejamento, onde o reconhecimento da comunidade a ser servida e suas características culturais e informacionais oferecerão a base necessária e coerente para o estabelecimento de políticas de seleção, bem como todas as demais atividades que são inerentes ao processo, que é a análise da comunidade, aquisição, desembassamento, avaliação de coleções. Exemplo, uma biblioteca universitária, ela tem por intuito atender a toda a instituição, todos os cursos, sejam graduações, bacharelados, licenciaturas, pós-graduações, especializações, seja como guarda de material, né, como um repositório, seja como um acervo em movimento, né? Então, se a gente for pensar com o desenvolvimento de coleções, a gente pensa primeiro, eu na minha época de estagiária, eu estava eu fui orientanda da Graça. Fui orientanda da Graça, fui bolsista da Graça, voltei de Belo Horizonte, que eu fiz mobilidade, me aterrei ali e só saí quando eu formei. Então, eu cheguei numa situação que a gente tinha uma biblioteca que estava sendo construída. Mas outra biblioteca que estava sendo construída era a do Oscar Niemeyer, que a Graça tinha participação no levantamento desse acervo. Então, eu não tive acesso direto à política, mas a gente sabia qual era o perfil daquela unidade. Então, é uma biblioteca, não é uma biblioteca pública, acaba sendo pública porque ela não está ligada ao setor privado. Mas ela tem a sua especificidade. Como ela fica no espaço cultural, seu acervo ele vai ser mais voltado para as artes, para as literaturas, né, para outras formas, né, formas mais literárias e pouco teóricas. Vai ter teoria também, mas vão ser formas mais literárias. Então, analisando a comunidade que vai estar presente ali, a gente sabe que tipo de acervo que a gente vai colocar. Não vai adiantar a gente colocar um monte de acervo jurídico, um monte de livro de direito. Não é função dessa biblioteca. Mas um livro de ilustração, um livro artístico, uma literatura nacional, internacional, um livro sobre arquitetura, porque tem isso, um livro sobre museus, né? E aí, que eu vou falando mais, é que a gente tem que pensar. O que tem que ser quando a gente pensa nesse levantamento? Se é uma biblioteca que vai ser plural. Então, aí, vamos inserir, então, pessoas, autores negros, vamos inserir, se não muitos autores negros, vamos inserir personagens, né? Vamos visualizar pessoas negras em destaque. E como que vai ser a aquisição? Vai ser por compra? Vou falar mais à frente. Vai ser por doação?
E aí, lembra que a biblioteca é um organismo em crescimento? Ela precisa do desbastamento. Esse desbastamento vai ser por perda mesmo de obra, descarte, vai ser para redirecionamento, congelamento ou doação. E aí, sempre avaliando essas coleções. Se o processo de avaliação de coleções ele faz parte do processo de desenvolvimento, significa que se eu já tenho um processo estabelecido, ele pode ser alterado, ele pode ser modificado, ele pode ser melhorado, ele pode se abrir para as temáticas sociais, para a inserção de acervos antirracistas, né? Buscando o protagonismo de pessoas negras, em que tem pessoas negras escrevendo de diferentes áreas, falando de diversos ambientes, porém silenciados ainda. Eu vou falar mais. Toda hora eu fico falando, vou falar mais à frente, né? Porque eu tenho que repetir para eu não falar e quando chegar lá na frente eu já ter falado. Então é meio que para mim que eu falo isso. Então, esse processo de desenvolvimento de coleções, que vocês vão ver muito de perto, muito mais teoria lá quando for fazer essa disciplina, faz parte. É esse ciclo, né? Que a gente vai conhecer. Vai conhecer, vai estudar e compreender para depois aplicar. Então, a Simone Witzel, que é uma das grandes escritoras quando a gente fala de desenvolvimento de coleções, ela diz que é preciso pensar numa estrutura para a formação dessas coleções, né? Então, pensar onde cada parte específica do acervo será abrigada, né? Cada item ele deve exercer uma função clara. Então, aqui ela diz para pesquisa, para o estudo, para o trabalho, para o lazer, e correspondendo ao que foi estabelecido na estrutura. Quando a gente fala de pesquisa, a gente vai ter o espaço, por exemplo, de estudos. Quando a gente fala de trabalho, a gente vai ter aqueles materiais que vão ser úteis para o desenvolvimento, né, profissional. Quando a gente fala de lazer, e aí lazer, já tenho aprendido que a literatura, a ficção, ela não serve só apenas para o lazer, ela não deve servir apenas para o lazer, ela também tem o seu papel, tem a sua função, ela não serve a algo, mas ela não é somente para o lazer. E aí você tem que estruturar isso, né, no seu plano. Você tem que rever o plano. Eu estou falando aqui, que eu não citei, quando foi o meu estágio, eu fiz duas unidades que estavam nascendo, que era Oscar Niemeyer, que eu fiz levantamento de acervo, e a biblioteca do Libres, né, a BM, Biblioteca Modelo, eu só chamo de BM. E quando eu fui atuar, eu cheguei num lugar onde tudo já estava estruturado. Era uma biblioteca universitária, com apenas 5 cursos, e que tinha ali sua função. Então, atender aos cursos. E aí já foi diferente. Tudo já estava estabelecido. Eu tinha alguma coisa para fazer? Tinha várias, inúmeras coisas. Continuar nesse processo, né? A biblioteca é um organismo em crescimento, atualizando acervo. E aí partiria para a minha atuação antirracista, conhecer o meu acervo. Tem gente, quando a gente fala que é bibliotecário, você já leu todos os livros, então, da biblioteca? Eu respondo, assim, livro, não sei, mas código de barras, eu acredito que 80%, porque é empréstimo, é catalogação, é código de barras, mas a leitura mesmo, não. Só que é importante a gente passear pelo nosso acervo e descobrir um pouco. Com o MEC, e aí é a planilha que eu separei, eu tenho me aproximado cada vez mais disso. Tanto é que antes de vir, eu estava procurando uma disciplina que a gente tinha pensado ano passado para o curso de enfermagem, que era uma disciplina que tinha a questão da saúde da pessoa negra, da saúde de mulheres negras, saúde das mulheres indígenas e das pessoas indígenas, pessoas negras. E foi um trabalho que eu fiz com tanto carinho, pesquisei. Por quê? Porque era uma disciplina que tinha sido deixada ali. Então, quem vai pensar nessa disciplina? Quem vai construir? Quem vai dar aula? Não tinha, né? Com a pessoa com essa especialidade para essa temática, com essa formação. Não entendi. Essa disciplina onde que você está dizendo? Essa disciplina era aqui na instituição que eu atuo, no curso de enfermagem. Ah, entendi. Porque, assim, quando a gente fala de enfermagem, isso eu aprendi quando eu estava em Mato Grosso.
A formação, né, a gente está falando, eu estou aqui falando para vocês que vocês vão formar para atuar em bibliotecas ou não, mas vocês vão trabalhar em unidades de informação. E aí a formação, por exemplo, em enfermagem, julga que a pessoa vai atuar em hospitais. E as diversidades, elas vão te mostrar alguns desafios. Por exemplo, com a pessoa indígena, uma pessoa indígena. Elas vão adoecer, elas vão para os hospitais, e aí elas vão ter a primeira barreira, a comunicação. Então, a primeira barreira é a comunicação, que já é difícil comunicar. Ok, vamos quebrar, a gente tem um intérprete. Segunda barreira, cultural. Existem as suas próprias formas de lidar com o doente, e se há pessoas mortas, existem suas próprias formas de lidar com pessoas mortas. Lá onde eu estava, minha primeira atuação, foi onde fica o Instituto Raoni. Não sei se vocês já ouviram falar. Que o Raoni é uma grande liderança, reconhecida mundialmente, que uma liderança indígena, e nas aldeias, aquele indígena escolhido para eles é muito raro eles dizerem que vão. Então, culturalmente, o seu, acho que é pajé, o seu líder, né, o seu pajé, ele escolhe, dentre todos aqueles outros que estão lá, ele escolhe o mais inteligente para que vá estudar com o homem branco para aprender, né? Aprender a lidar, aprender essas profissões, porque para eles também é importante. Então, foram os brancos que levaram as doenças, por exemplo, às aldeias, ou que levaram a desmatamento. Então, é preciso lidar, né, nesse aspecto. E aí, quando eles iam estudar, tinham as barreiras, vamos lá. Não tinham formação. O que se sabe? Igual as leis. O que se sabe é preciso inserir o ensino de cultura afro-brasileira e de indígena nos currículos, nas salas de aula. É preciso conhecer. Mas como? Como a pessoa vai ter essa formação? Como ela vai buscar esse material? Como ela vai chegar até lá? Outra disciplina, por exemplo, aqui, é a de Libras. Foi uma disciplina que eu construí. Eu construo assim, eu indico uma ou mais referências, faço a busca e mando para a direção para aprovação. Era uma disciplina no FG chama Núcleo Livre, mas ela é uma disciplina opcional, optativa. Acho que aí também tem as optativas, né? Tem. Mas ela é porque assim, tem as institucionais que são gerais, todo mundo pega, e tem ela lida como optativa, mas na verdade como se fosse um núcleo livre nessa oferta. Então não tinham, por exemplo, ninguém para construir essa disciplina ou para colocar essas obras. Então foi um trabalho que eu fiz, e aí quando a gente fala de uma atuação antirracista, no meu caso, uma atuação que busca estar ciente das questões de acessibilidade, de inclusão, né, eu perceber o meu lugar e buscar fontes que atendam, né, fontes que estejam ali dispostas, que estejam ali disponíveis e que sejam que busquem não silenciamento, né, fontes de pessoas que sabem do seu lugar de fala, ou trazer outros materiais que vão colaborar para esse ensino. Então, lá no que eu estava dizendo dos indígenas, as barreiras que eles tinham, por exemplo, é da alfabetização, que eles não aprendem como nós, porque não há formação para que eles aprendam como nós, nosso português, né, a nossa língua. Eu não sei se a Márcia ainda está aí, a gente pegou um livro uma vez, uma literatura, e que eu fiquei encantada, porque eu percebi o português. Não sei se vocês já ouviram falar do português. Que o português, ele vem da nossa herança, vem dessa... Porque quando os negros são escravizados para o Brasil, eles chegam de diversos países, né, africanos, com seus diversos dialetos e idiomas, e são separados. Então, é preciso, de alguma forma, comunicação. Educados tanto pelos colonizadores quanto pelos jesuítas.
Então, é o português que é ensinado a eles. E aí, quando é ensinado, para ser ensinado, precisava ser catequizado. Para ser catequizado, é abandonar as suas religiões. Mas aí nasce para eles precisavam se comunicar. Então, da escuta de palavras ou das comunicações, se nasce o português, que é essa comunicação a partir que precisavam, né, se comunicar, não eram ensinados. E era uma estratégia, né? Então, o livro que a gente pegou tinha português. E eu fiquei encantada, porque ler um livro assim, que foi difícil, na questão da linguística é muito difícil, mas na questão de perceber o texto é diferente, né? Perceber por... Aí eu lembro que eu lembrei da minha família, da forma como a família... Minha cachorra tá roncando, se você escutando. Lembrei da minha família, das formas como falava. Eu lembrei que eu falava muito sale, sole, de uma forma tão natural, assim, pega o sale, pega o sole, ou alumiar, que vem do português e que eu não tinha consciência, depois de adulta que eu descobri o português. Então, a alfabetização dos indígenas, ela não é como a nossa alfabetização. E os professores da educação básica não são preparados. E aí, na universidade, não são preparados. Então, a avaliação vai ser a mesma para eu que tive a formação padrão, né, ser a norma culta. Então, são muitas questões a se considerar. Então, os acervos eles são muito importantes, porque eles auxiliam na formação. Então, você está pensando, se você está aqui, o professor Rinaldo pediu para mandar 2 textos para vocês antes, que eu coloquei lá e mandei 4, né? Tem 2 materiais norteadores também. Então, esses materiais que são, assim, são teóricos, não são nada... Não, desculpa. Os 2 materiais que eu mandei, que são os 2 artigos, eles são teóricos, mas eles são... a gente fala no direito, o pessoal fala que são doutrinas, né? Que pega a lei e transforma ela num material mais legível, mais explicativo. Então, eles são materiais informativos. Agora, o outro, que são as legislações, ele é um material duro, material seco, que você precisa ler, interpretar e construir a partir disso. Então, quando a gente pensa num acervo, é que uma pessoa que está se formando, ela precisa ter acesso a esse material para a sua compreensão, seja material teórico, seja material literário. Aí, gente, falando nesse processo de seleção, eu trouxe dois que o Vergueiro traz, né, na obra a Weitzel traz, que foi Vergueiro quem disse, que eu achei interessante falar para vocês. Um sobre o processo e o outro a política. Então, quando a gente vai fazer a seleção, tem o processo de seleção, onde são estruturadas as etapas da seleção, a comissão e sobre a tomada de decisão. E aí são estipulados critérios. Que tipo de obra que vai vir para esse acervo? Quais cursos nós vamos atender? Quando a gente fala em quais cursos nós vamos atender, esse processo, a gente vai falar de universitária, esse processo não é de forma geral, tá? Esse processo... ele é meio que não é como se fosse de forma fragmentada, porque não vem tudo de uma vez. Então, um curso vai ser lançado, então a gente é comunicado que vai abrir tal curso. Tem a equipe pedagógica que vai montar o PPC, que vai pensar nas ementas e que vai montar a estrutura das bibliografias. Eu tenho uma ementa, o professor não consegue localizar, porque assim, professores da biblioteconomia até ok. Mas eu tenho contato com um monte de professor que eu fico indignada, que eles dão a disciplina, eles dão a aula e a obra não está atualizada. Já tem 4 edições à frente da edição que ele está utilizando. E não está atualizada. Então, eu fico assim, mas como? Se essa pessoa dá aula, se essa pessoa tem mais conhecimento que eu. Então, a gente também se limita, enquanto profissional, falando sobre conhecimento. Porque nós temos uma coisa muito, muito importante como bibliotecário, que eu falei lá no início, a gente aprende a pesquisar, a gente aprende a ser criterioso, a gente aprende a verificar a informação. Nossa atuação, por exemplo, nas fake news é imprescindível. Eu mesmo, quando eu recebo uma coisa, eu falo assim,
onde você achou? Né? Às vezes eu busco, mas onde foi? Peraí, que eu vou verificar. Eu lembro que um dia eu estava num lugar assim, espaço público de interação, aí a pessoa, descobri que fulano de tal faleceu, acho que era o Iris. Eu falei, quem te disse? Aí ele falou assim, não, chegou no meu WhatsApp. Eu falei, então, pesquisa, eu tava assim, sei lá, pesquisa aí na hora. Pesquisa pra gente ver que eu não acredito, não chegou essa informação até mim. A gente já se estrutura para saber onde buscar informação, onde recuperar informação, onde perceber essa informação. Então, esse processo de seleção. E aí, na política de seleção, você estabelece os atores, tem os bibliotecários e a comissão de seleção. Nessas obras que eu li, principalmente da Fran e a outra que eu vou mostrar mais à frente, da Franciele, é muito importante que a gente compreenda o nosso papel como um ator ativo, com o bibliotecário como parte desse processo. Então, se um curso precisa atualizar sua ementa, o professor pode fazer isso. Mas a biblioteca, quando ela tem ainda, por exemplo, vários atores, né, vários setores, ela pode desenvolver esse papel. Então, ela pode descobrir que a obra está mais atualizada, pode descobrir que a obra está obsoleta, pode redirecionar esse acervo para um outro espaço, porque ele é imprescindível. Então, quando a gente está ali atuando com biblioteca, com acervo, a gente consegue perceber que determinado material é imprescindível que esteja na ementa, mas talvez seja necessário inserir questões contemporâneas. Então, se essa obra é fidelizada, não tem como, isso é a base para que a gente estude determinado assunto, ele continua. Mas por que ele vai continuar como protagonista dessa ementa? Por que ele não muda para... Aí eu vou mostrar mais para vocês como que é que eu faço aqui. Por que ele não muda para outro espaço? Por que a gente não insere questões contemporâneas? Autores negros que falam de diversos assuntos, que não estão falando só sobre questões de racismo, que são cientistas da informação, que são enfermeiros, né? Então, esses critérios que você faz na política de seleção, eles são estabelecidos, os instrumentos auxiliares de seleção e outras políticas específicas, que aí podem se relacionar sobre censura na seleção, duplicação de itens, coleção de obras raras ou locais, entre outros. Então, quando a gente vai avaliar um acervo, é muita coisa. Vou dar um exemplo aqui desse de obras de seleção. A gente é para aprender, então, se vocês quiserem anotar, isso vai ser muito útil. Que um exemplar nunca sai da biblioteca. Então, esse exemplar não vai sair, ele vai ficar aqui, não vai sair para empréstimo, vai ser para usar aqui dentro. Na minha biblioteca, o único exemplar que não sai é o exemplar que vai para o acervo local de referência. Os outros, e assim, não são todos também. É um estudo para decidir por que esse não sabe. Não é porque o professor ou o estudante falou isso aqui tem que subir. Não, a gente faz um estudo, a gente compreende. E aí lá a gente tem obras de 7 e de 3 dias. 3 dias vai circular menos. Vai ser mais rápido para outra pessoa pegar. E aí os que são mais caros, ou umas obras assim que são referência difícil de aquisição, só para o local. Aí vem as coleções de obras raras. No artigo da Franciele, que é os Africanidades nos Acervos, se eu não me engano, elas falam muito lá sobre a criação dos acervos dos NEAB, né? E é importante ver que ali é uma biblioteca especializada. Algumas estão com seu acervo digital, outras estão com seu acervo físico. E qual a importância que isso tem? Isso tem importância, por exemplo, para os pesquisadores que pesquisam a temática negra. Isso é importante para o processo de formação do indivíduo. Isso é importante para o levantamento de obras para o nosso acervo de outras áreas, não só sobre questões racistas, mas obras de autores negros que vão ser referência para outras disciplinas. Até aqui, tudo bem? Vou começar no processo de seleção aí. Tenho uma pergunta aqui. Uhum.
A Daiane pergunta, né? Como podemos articular este alinhamento em relação aos clássicos? Ah, a Eva tá até aí. Semana passada, não, já tem uns dias, eu já tô meio que nas semanas. A gente tem uma live, e aí na live foi a Gláucia Vaz, que também vai palestrar com vocês, viu? Não percam. Aí ela foi e citou uma frase muito forte, por exemplo. Ela falou que para ela, entre a autoestima da pessoa negra, da criança negra, e a conservação dos clássicos, ela prefere a autoestima da criança negra. E aí, eu, por exemplo, eu não conto histórias. Eu não estou falando o autor, né? Eu vou dar nome aos bois. Vou dar um nome aos bois. Fica gravado aí, pelo amor de Deus. Esse corte não vai, não, porque eu ainda tenho muito negociação para fazer. Brincadeira. Monteiro Lobato. Eu nunca li, sempre soube que ele era importantíssimo, mas nunca tive, com perdão da palavra, saco para ler Monteiro Lobato. Não sei por quê. Hoje eu vejo que maravilha que eu nunca li. Porque eu descobri que é uma obra racista. E aí eu não li, né? Mas eu ainda penso assim, um dia eu vou ler para poder falar com criticidade. Talvez eu leia a versão que está sendo atualizada. Mas é uma obra que tem no meu acervo. Eu não vou retirar ele do meu acervo. Ele vai continuar lá. Quando tem o 16 de abril, que é o Dia Nacional do Livro Infantil, ele é o homenageado, né? Mas eu tenho um banner que fala por que o dia nasceu, quem é ele. Mas no meu dia, eu não faço exposição muito com as obras dele. Eu levei uma vez, por exemplo, eu contei histórias do Oriente, contei outras histórias, fiz uma ação de curtas, mas não coloquei esse autor que é clássico para o infantil. Eu fui em outros caminhos. E aí eu lembro que é muito famoso o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não levei o Sítio do Pica-Pau Amarelo, nem o filme, nem nada. Eu levei Gilberto... Não levei Gilberto Gil. Quando eu falo que eu levei Gilberto Gil, todo mundo acha que eu consegui o cantor para tocar na minha biblioteca. Quem dera. Um dia ele... Isso aí pode mostrar para ele, que um dia eu levo ele. Mas eu levei a música dele. E a gente fez roda de violão na biblioteca. Então, eu falei, né? Tinha uma dúvida, ela estava me perguntando sobre isso, né? A questão dos clássicos. Então, sobre a questão dos clássicos, que ali também está falando sobre censura na seleção, a gente tem que tomar muito cuidado, mas o acervo, ele tem questões de aquisição e tem questões de promoção também. Então, se eu já tenho um clássico no meu acervo, por que eu vou colocar mais clássico? Por que eu não vou abrir espaço para os contemporâneos, né? E é isso que eu falei, textos mais atuais, textos que trazem discussões mais diversas. Respondi? Escureci a questão? Deu certo? Sim, Daiane, ela está dizendo que sim. Tá. Qualquer dúvida? Tá tranquilo, Eva, para mim. Não sei se tá tranquilo, porque ela tá dizendo que fica um pouco baixo e distante para ela o áudio. Oi, Eri. É meu celular mesmo. Tá bom então. Mas tá, Tá tranquilo. Tá tranquilo? Qualquer coisa põe o fone. Tá tranquilo, pode continuar, tá? E a Weitzel vem, né, o Hess, né, citado por Weitzel, vem dizer que cabe às bibliotecas a responsabilidades de responder às necessidades do nosso tempo, mais ou menos que a Daiane perguntou agorinha. A gente que vai estabelecer as nossas necessidades, a gente precisa ter um acervo antirracista, está atrasado, né, mas a gente precisa correr atrás também. E a seleção, ela se apresenta como um recurso técnico para identificar bons livros na multidão e identificar essas necessidades denominadas hoje de necessidades dos usuários. Então, a Weitzel vem dizer, por exemplo, que uma das questões das demandas contemporâneas é a quantidade de produção. E a gente tem agora acervo impresso, acervo digital, repositórios institucionais. É uma demanda muito grande. A gente precisa organizar essa informação.
E existem pessoas que organizam dentro da biblioteconomia ou dentro de outras áreas. Os artigos têm... Eu sempre falo que uma das minhas fontes de pesquisa mais fortes são as referências de artigos que eu pego. E aí vamos falar da importância da referência. Há pouco tempo, eu vi isso lá no Instagram da Notícia Preta, e ele vem falar sobre a importância da referência. E fez um post de uma outra mulher. Eu gosto de seguir coisas de pessoas que engravidam, tá? Porque eu tenho amigas que engravidam e eu gosto de estar ciente para ajudar a saber um pouco mais, ser apoio, né? Então, nesse aqui do Paris Sem Violência, o racismo é um problema tão estrutural que só hoje, depois de mais de 3 décadas de vida, percebi que nunca tinha visto uma ilustração médica em peles pretas. Então, por exemplo, na área de quem for trabalhar com enfermagem, há uma defasagem nisso. Tem até o depoimento de onde eu tirei, que a moça falou, gente, eu estudo e eu não vejo corpos pretos serem referenciados. Eu não vejo como que a doença se comporta em corpos pretos. Eu não vejo o feto preto, eu nunca vi um feto preto. Eu nunca vi ilustrações dentro dos livros de medicina com pessoas de pele preta. Então, isso não é básico. Quer dizer, isso é básico, mas assim, isso não acontece, isso não é visto, isso é grave também. Porque, por exemplo, uma das grandes incidências de câncer de pele são em pessoas de pele preta, pele retinta. Então, o corpo negro, ele se comporta diferente com determinadas doenças, e se você não observar, se você não ter ilustração, se você não tiver referencial, vai dificultar o diagnóstico disso. E se a gente está falando aqui de ciência, se a gente está falando de formação, se a gente está falando de promover, né, a capacitação, promover o entendimento, a gente tem que ir atrás dessas referências. Então, vou citar um exemplo. Esse ilustrador, né, que eu passei a seguir, inclusive, ele é da área médica, ele então está buscando desenhar e apresentar como se comporta em peles negras, né, de pessoas negras. Ah, mas como isso vai ser inserido no meu acervo? Tá, ele já fez alguma publicação? Então, se eu tenho, quando a gente fala de bibliografia, na bibliografia de cursos, é meio que um padrão, tá? Que não está mais no instrumento de avaliação. A gente seguia pelos instrumentos de avaliação do INEP e MEC. São 3 títulos na bibliografia básica e 5 títulos na bibliografia complementar. Eu sempre falo que... Aí você estrutura. Eu já criei uma política na instituição que eu atuo, tive liberdade para isso. Então, como que vai ser? O que vai na bibliografia básica, o que vai na complementar? Não. Esse livro aqui é o que se estuda, é o que o mundo inteiro vê, então não tem como, ele tem que estar na bibliografia básica. Mas, umas questões contemporâneas, por exemplo, um livro que traz um atlas só com ilustração, ele pode ir para a referência complementar de uma disciplina. E ele com certeza vai virar referencial e você vai ter que colocar ele em outras disciplinas e colocar mais obras. Mas você abrir. E aí, inserir. Como que eu vou... Eu sempre, quando a gente faz isso, a gente pesquisa, levanta, apresenta e aguarda a aprovação. A gente aprende a fazer leitura técnica, principalmente quando vocês forem lá para representação descritiva. A gente aprende a fazer leitura técnica. A gente aprende a folhear, observar, ler o resumo, abrir o texto, ler um pouco mais. Essa leitura técnica, ela não deve servir apenas para catalogar um conteúdo. Ela deve servir para indexar, porque, por exemplo, um termo contemporâneo pode dizer pele negra. Não se indexa os outros com essa nomenclatura, mas ela pode virar uma nomenclatura de indexação para recuperação dessas informações. Então, aí como que a gente descobre? A gente tem que entender o diagnóstico da unidade. Eu trouxe 4 aqui. Então, a biblioteca escolar, a gente vai ver que vai pesar muito o acervo literário,
Então, a gente vai observar como que vai ser esse acervo. E aí, parte lá do livro que eu falei, que é esse daqui da Eliane Cavaleiro, que é Racismo, Antirracismo na Educação, Repensando a Escola. Então, a gente vai pensar, por exemplo, a pergunta que me foi feita, em como que essas obras literárias para as crianças, como que elas estão dispostas no meu acervo? Quem são os protagonistas? O que as crianças estão vendo? Como estão sendo trabalhadas a autoestima? Como estão sendo informadas? A gente tem a literatura e tem a teoria. Tem os livros de formação para esses professores que podem usar a biblioteca da escola para se formar. A gente tem os informativos, que é uma nomenclatura nova, que são as obras que elas não são literárias. Assim, elas têm um cunho meio literário, mas elas têm função... É como se fosse um verbete de uma enciclopédia, um verbete ampliado. É um livro que vai trabalhar só sobre X questões. Tem um da Heloísa Pires, Sementes da África, que é um livro que traz contos e ciência a respeito do baobá, onde a história do baobá, como que ela, o que ela representa na cultura de alguns países africanos, como é a raiz da planta, qual que é o habitat, né? Então, é literatura e é informativo. A biblioteca pública, ela serve, e ela ainda serve, infelizmente, mesmo com a Lei 2.244, ela atende a questão da literatura, ela atende a pessoas que estão estudando. Então, lembra, talvez lá no Oscar Niemeyer não fosse possível ter um acervo jurídico. Na biblioteca pública eu posso ter um acervo jurídico, meu público é esse. Eu investiguei que público que tem vindo aqui. Aí eu não coloquei na outra disciplina. Lá em usos, eu não lembro se está assim, usos usuários da informação, a gente aprende a fazer a pesquisa, né? A descobrir como identificar esse usuário real e esse usuário potencial. E também deve ser inserido obras de autores negros, obras com protagonismo negro, porque a gente está falando da biblioteca pública, que é uma biblioteca que mais é acessível. É uma biblioteca, porque a biblioteca universitária ela está aberta à comunidade, mas existe uma barreira intelectual para o acesso dessas pessoas a essas bibliotecas. Quanto menos conhecimento, é muito triste perceber que as pessoas, principalmente pessoas negras, pessoas pobres, acham que as bibliotecas não têm um lugar que não pertence a elas. E uma coisa que eu vi lá na Biblioteca Parque que quando a gente foi no Erebd, lá no Rio de Janeiro, a gente foi na Biblioteca Parque, acho que foi de Manguinho, se eu não me engano, ficava bem no centro. Eu cheguei na fila, a gente queria uma informação, e aí ninguém assim da biblioteca, aquela correria, ninguém atendendo a gente, e aí chegou um cara, e ele na época, né, com esse mendigo. Ele que nos informou. E foi incrível, porque eles não só informam, ele viu que a gente era novo lá, ele falou, olha, e aqui tem um espaço ali para você estudar, tem outro que você pode pesquisar um acervo, tem computador, tem filme, tem tudo. Ele falava, ele passava o dia na biblioteca. Isso é muito, muito importante. Bibliotecas parques que estão sendo fechadas, que não recebem investimento. E é muito bom perceber esses espaços. A biblioteca pública foi a biblioteca que eu tive acesso. Foi a biblioteca que eu tive acesso na minha infância. Eu não tinha obras em casa para estudar, nem literatura. Então, eu tinha a biblioteca pública. Então, para mim, era muito importante ter acesso aos livros. Mas, para minha construção da identidade, para a construção da minha identidade, talvez fosse importante... Ai, desculpa, gente. Talvez fosse importante ter esse acervo que conversasse comigo. Eu acho que ele está ali guardadinho, que é um sonho realizado. Eu tenho uma estante que não cabe mais livros, então eu vou alocando tudo nos lugares. Conceição Evaristo foi uma escritora que eu tive contato agora e que se tornou a minha escritora preferida, porque ela fala de um lugar muito próximo a mim, um lugar muito de acolhimento, né? Olhos d'Água me faz uma reflexão muito profunda a respeito da minha avó, a respeito da minha mãe, que a minha mãe ainda é viva. Então, assim, a biblioteca pública ela pode ser esse espaço. Eu fico pensando, essa semana, algumas semanas, eu recebi visita, porque a gente abre
na UFG tem o espaço das profissões, né? Que é aberto, então as escolas vão visitar a instituição, e isso é um momento muito rico. É um momento, inclusive, que as crianças e adolescentes nunca tiveram contato com esses espaços, estão tendo pela primeira vez. Porque, igual eu falei, a biblioteca universitária ela é aberta, mas poucos utilizam. Então, eles entraram lá e ficaram encantados. Eu sou encantada com o acervo das minhas 2 unidades, mas eu sei perceber a diferença. Numa é enorme, no outro é um espaço mais pequeno. Mas eu sei a riqueza de cada uma. Toda semana, ou todo tempo que eu estou lá, eu tento vasculhar, eu não leio, eu tento perceber o acervo, observar que acervo que eu estou promovendo, olhar para a minha estante e ver que os livros que estão em exposição não tem uma ilustração com uma criança negra, ou uma pessoa negra, um jovem negro. Não tem um autor negro. Não tem uma literatura afro. E aí é na minha hora de vasculhar o meu acervo e montar e colocar disponível. E eu venho aprendendo isso diariamente. E não precisa ser para um momento específico, não precisa ser para. Lógico que a gente faz ações nesses momentos. Não estou dizendo que não tem que fazer, mas eu estou dizendo que não são só nesses momentos que é preciso fazer. E aí a biblioteca especializada é o que tem lá no artigo mais africanidades nas bibliotecas. É pensar, por exemplo, nas bibliotecas do NEAB, que estão sendo estruturadas e que vão promover uma capacitação de pesquisadores ou de outras pessoas que têm interesse na temática. Hoje mesmo, enquanto eu estava conferindo as páginas do artigo que eu vou mostrar para vocês, que está no final, eu achei 2 pesquisadores que estão falando da temática de um colega meu de mestrado, que ele veio me perguntar, eu queria muito, muito falar sobre a questão de branquitude, porque ele é um homem branco, e ele não quer falar sobre questão de antirracista, ele quer se apropriar do lugar dele como pessoa branca e falar como pessoa branca a respeito do racismo, dessa construção de identidade, né? E aí ele falou, eu queria muito que você me indicasse um autor. Aí eu achei numa das referências do artigo que eu vou mostrar mais à frente e mandei para ele. Aí ele já vai ser útil. E eu falei, olha, e aí a gente ficou meio sem entender. Ele falou, não, mas 2 pesquisadores que estão aí, talvez na obra deles tenha aquilo que você está procurando. Né? Ele já leu até mais que eu dos que eu mostrei aqui, mas ele está procurando, né? É um específico. Eu falei, então, achei. Isso é muito importante. Eu cheguei porque outros bibliotecários se comprometeram a buscar esse tipo de acervo, disponibilizar para acesso, para ser fonte de informação, e eu consegui localizar e enviar para um amigo. Então, a gente está falando assim, formação e desenvolvimento de acervo ou desenvolvimento de coleções, né, nessa nomenclatura. E aí a Simone vem dizer que vai mais além, de novo, né? Vai mais além de que selecionar e adquirir obras. E aí eu repito aqui esse processo das 6 etapas interdependentes. Estudo de comunidade, políticas de seleção, que eu falei um pouco. A seleção, o que a seleção demanda? Pesquisa, levantamento, busca em fontes. O que a aquisição demanda? A cotação desse acervo, onde vai ser mais barato, porque a gente está lidando ali, com esse tipo de acervo. Mas eu vou agora falar, a gente pode ter acervo não só por compra, a gente pode fazer permuta por troca. A avaliação é perceber o que está sobrando nesse acervo, o que está faltando, como que está a estrutura. E aí o desbastamento, que é incluindo o desgaste, que eu falei para vocês, desbastamento vai tanto para doação quanto para descarte da obra. E aí eu vou trazer algumas referências, né? Tem o Literafro, do Nileia, o Quilombo Intelectual, que traz artigos, e o Identidáfrica, que é a Biblioteca Virtual de Literatura Afro e Afins. Aqui, nesse que eu falei para vocês, cadê? Esse aqui que eu trouxe, que eu achei na BPN. Esse aqui, na hora que eu vi, eu já sabia onde poderia ser inserido. Porque o meu contato com os cursos, o meu contato com o meu acervo, com
com as organizações de curso, ele está muito forte. Então, eu sei que isso aqui vai ser útil na enfermagem. E tem saúde da população, saúde do idoso, saúde da grávida, saúde do adolescente. Então, isso aqui pode ser inserido no meu psicologia, pode ser inserido no meu de enfermagem. Questões urbanas de racismo, mídia e racismo. Então, isso aqui para o currículo da comunicação aí na FIC. Outro, lá a última publicação do selo Niota, que são livros digitais, na última publicação do selo Niota, eu indiquei um dos livros, que é o da questão de religiões de matriz africana, para a instituição que eu atuo. Porque eu sei que a instituição que eu atuo é confessional, e eles têm uma disciplina sobre isso, e que vai ampliar para trabalhar todas as outras religiões. Então, eu já olhei ele. Tanto é que, assim, gente, como que a sua atuação, eu não sei como em outras realidades, mas na minha realidade. O acervo chega, a gente precisa montar, atualizar, e eu tô lá, cheguei. Porque eu sou econômica e sou muito dura. Alguém me pede para comprar, Thaís, compra, eu falo, compro. Eu faço permuta. Coloca 2 digitais e eu compro o que você quer. Porque às vezes a gente tem obras que a gente tem 2 assinaturas virtuais e que contemplam. Eu não trabalho com 100% virtual. Eu trabalho com um acervo híbrido, né? O físico e o virtual. Então, nessa consideração de acervos antirracistas, considerando tudo... Tu volta só um slide, que acho que alguém está pedindo aqui, o site. Esse, Cíntia, da biblioteca virtual, aqui da biblioteca universitária, eu acho que é o WPN, né? Mas eu vou mostrar para vocês onde vocês vão achar essas e tantas outras referências incríveis. Tá bom. Tá? É o site da BPN. Isso aqui tá no artigo de mais africanidades, que é o da Franciele Garcês, com outros autores, e tá em uma outra que é mais fonte de informação, que eu também usei aqui para a aula de hoje. Tá, a Cintia, ela não faz parte da disciplina, não, mas aí qualquer coisa eu envio para ela o material também. Ah, desculpa. Não, a gente dá um jeito, qualquer coisa eu mando aqui no chat mesmo, tá? Tá bom. Então tá. Eu pensei aqui, como que a gente podia estruturar? Então, tipo de unidade de informação, eu trouxe 2 experiências que eu tenho. Eu tenho com uma escolar, eu tenho com a universitária. Então, depois você formula os critérios. Eu coloco como levantamento bibliográfico. Ah, mas é só se eu tiver numa biblioteca que eu vou fazer essa aquisição? Esses dias uma amiga minha veio conversar comigo que ela foi contratada para prestar serviço para fazer levantamento para uma disciplina. Ela não era bibliotecária da unidade, a demanda estava muito grande e ela foi convidada a fazer o levantamento. Então, eu não estou atuando, fui convidada, vou receber uma graninha para fazer isso. E aí, é importante a minha atuação de racismo. E se for um levantamento para uma biblioteca de escola? E se for para um curso de enfermagem, que eu vou atrás também de trazer. A gente já sabe que existe a demanda de ilustrações com pessoas negras. Então, olha ali, eu achei uma informação. Então, vamos atrás de quem mais está produzindo, qual obra que está produzindo, que livro que fez a diferença nessa área. Quando a gente está dentro do espaço, a gente tem mais acesso. A gente acaba compreendendo a sua unidade, as suas demandas da sua unidade. Tá? Meu tempo só tem 8 minutos. Aquisição. O que acontece? Essa semana eu saí de férias, aí uns 2 dias que eu saí de férias, uma professora me mandou mensagem que estava com a multa altíssima na biblioteca. Aí eu fui averiguar, porque na época da pandemia a gente cortou as multas. Aí tem sempre isso que o professor pergunta. Mas o professor paga a multa? Ficam indignados, né? Aí... eu falei, sim, prof. E eu vi que foi bem antes, não foi conversado, enfim. E aí ela falou, não, mas eu divido. Aí eu pensei assim, prof, eu tô voltando em janeiro. Janeiro a gente resolve.
Mas a gente não vai, vou fazer, você pode pagar com livro? Ela, não, posso. Aí eu já tenho uma lista de obras de que assim eu dei uma disfarçada, mas é uma obra, assim, uma lista de autores negros, de teóricos mesmo. Eu coloquei um ou outro que é contemporâneo, que também precisa ter na biblioteca, que foi uma lista que eu mandei para a editora que a gente faz aquisição, que a gente compra livro, que eles dão uns bônus. Então, eu criei toda a minha lista e mandei para eles. Quando for comprar, a moça do compras manda a listinha que eu mandei e pede como brinde. Então, livros que eu não tenho, que não entrariam na lista de aquisição, que são literários, que são, por exemplo, a coleção Feminismos Plurais, Conceição Evaristo, Eli Carneiro. São obras que a gente precisa ter, que eu ainda não tenho, e que eu mandei lá para vir como brinde, e que você pode receber multa por livro, também vou para essa professora para poder que ela compre essas obras, porque o valor vai ficar bem diferente, né, da multa. Eu vou ter um investimento direto para a biblioteca, que muitas vezes as multas acabam volta, mas assim, eu não vou falar essas questões aqui, né? Tá gravando. Desculpa, os caros do Brasil. Vai para a biblioteca, mas dependendo da sua unidade de informação. Não cheguem. Dependendo da sua unidade de formação, tem outras demandas que vai investimento, nem sempre livros. Porque, assim, gente, quando a gente fala de livro, pelo menos aqui, o meu centro de custo não é biblioteca. Centro de custo onde sai o financeiro. A minha, que é particular, privada. Na UFG, quando eu lembro que vocês vão ver informação de desenvolvimento de acervo, era uma quantidade que vinha por ano que precisava ser investida. Se não era investida, volta e no outro ano vem menos dinheiro. Então, precisa ser investido. E aí você manda para os cursos. Professor, tanana. Aí você aguarda o professor fazer esse levantamento. Por que a gente também não faz? Que tal você decidir aqui? É mais rápido para ele, para nós, a gente melhora o nosso acervo. Aquisição, recebeu. Aí vamos catalogar isso e pensar na indexação. No Coletivo Nacional de Bibliotecários Negros, eles têm discutido muito a respeito da indexação dessas obras. Como indexar esse arquivo? Quais as palavras, os termos a gente vai utilizar, né? E aí o último ali, que isso aqui não tá no que tá, não. Isso aqui foi eu que pensei com base no que eu faço, no que eu aplico, tá? A promoção desse acervo. Aí a gente vê as redes sociais, ou a gente vê estante de novas aquisições, ou a gente comenta com um aluno que vem. A entrevista, gente, a parte mais gostosa que eu acho é a entrevista. Eu tenho aluno que chega na biblioteca e eu já pergunto, você está com tempo? Ele me responde. Porque se ele tiver com tempo, eu vou ali, ficar um tempão de conversa com ele, ele vem com uma dúvida, ele sai com 5 respostas. Então, é isso. Então, as minhas experiências, né? Como falei, biblioteca universitária, eles devem atender os cursos de graduação e é um processo alinhado com os bibliotecários, com o coordenador de curso e com professores de direção acadêmica. Como eu falei que eu sou econômica, né? Eu faço um misto, eu vou mostrar agora para vocês. E é um levantamento exaustivo. Tem gente que fala, nossa, é tão rápido. Eu até outra colega, eu estava conversando com uma colega, a gente achando que a gente faz um serviço muito devagar. Aí a gente viu que não, que a gente aplica critérios e que a gente é bem exaustiva mesmo. E aí, quando a gente for falar, lembra que eu falei do acervo de Libras? Então, por exemplo, se a gente for falar... Esses dias eu estava fazendo levantamento sobre literatura afro-brasileira, eu achei não que ele estava perdido, porque ele é muito conhecido, mas porque eu não tinha o acesso ainda ao CUT, que escreve sobre literatura afro-brasileira. E hoje em dia ele vai ser útil para a minha dissertação. Então, vamos observar sobre a inserção de autores negros, sobre temáticas raciais. A gente faz a sugestão, a gente orienta. Por que a gente sugere e a gente orienta? Porque a gente observou a obra, viu sua relevância e descobriu. Então, tem disciplinas oportunas para isso. São disciplinas de leitura técnica que promovem conhecimento. Lembra o exemplo que eu dei de enfermagem, de medicina, enfim.
E aí, saibam que o pesquisador, ele está presente em toda e qualquer unidade de informação. Seja que ele, do levantamento mais básico à pesquisa mais exaustiva. Um exemplo. O aluno está estudando doenças, ele é do curso de enfermagem. E aí ele vai pegar algum livro, ele vai lá, você conversa rapidinho, quero um livro sobre isso. Se você percebe que ele está procurando alguma coisa específica, você o redireciona. O aluno que está lá na dissertação e uma busca básica não funciona para ele, que é uma busca direcionada, bem exaustiva. Então, assim, você vai ter esses dois tipos de pesquisadores. Então, por isso que a gente precisa compreender quais são as fontes de informação, onde eu vou localizar o material. Se a gente está fazendo cotação, normalmente, hoje em dia, a gente vai no site oficial da editora, a gente vai nas livrarias online, Saraiva, Leitura, aí a gente vai em outras plataformas que vendem livros, Submarino, Amazon, e usados, estante virtual. São 6, acho que eu citei 6 lugares onde a gente busca a obra. Está esgotada aqui, corre ali, corre aquilo outro. Realmente, não tem, está esgotada, ela não vai para o meu acervo. O levantamento bibliográfico, né, que aí atrás, gente, eu tenho essa ementa, vai trabalhar certa questão, então vamos atrás, né, de obras que tem. Às vezes você não localiza na pesquisa de livros, mas você vê um artigo que lá nas referências tem uma indicação da obra que ele utilizou. E os periódicos, nas disciplinas, né, do ensino superior, a gente tem que fazer uma lista de periódicos. Então, por que não inserir revistas específicas sobre temáticas raciais? Por que não? Né? Na verdade, porque sim, vamos inserir. É o que eu faço, sim, o que eu busco fazer. Se tem a temática, ou se você vê que tem pesquisadores negros nessas revistas, vamos promover. E aí, no colégio, é a literatura, né? E lá a gente tem duas experiências, seja para incorporar o acervo, ou seja para comprar as obras literárias a serem discutidas pelos professores, que lá a gente tem. E é a mesma coisa, levantar, orientar e observar. Porque no colégio, as bibliotecas, elas fazem um acompanhamento. Se na universitária a gente faz a escolha, na biblioteca a gente faz o acompanhamento. Então, é levantar, orientar e observar. Como não deu tempo de eu colocar todas as minhas referências, mas eu mando tudo organizadinho, tá. O que eu falei foi o da Graziela, da Fran, da Amabile, da Andréia e da Gisele. Chama esse aqui, ó. Quem quiser dar um print aí também. Africanizando os acervos. Política de gestão de acervos para bibliotecas especializadas na temática afro-brasileira e africana. O outro que eu enviei foi esse aqui, Repensando Ações Antirracistas para o Desenvolvimento de Coleções em Bibliotecas, que é o de um pesquisador chamado Erinaldo Dias Valério, não sei se vocês conhecem, o Alex Lourenço e da Beatriz Nogueira. Aí, gente, saiu esse artigo aqui que vocês têm que acessar. Esse é o segundo artigo do Wellington, da Gerlândia e da Graciele. Graciele foi assim, a minha supervisora quando eu fiz mobilidade na UFMG. E ela é uma bibliotecária negra, lá do Carro Biblioteca, que é um projeto incrível. E aí ela fez, esse é o segundo artigo. O primeiro se chama Fontes de Informação Especializada em Africanidades, Subsídios para Novas e Radicais Epistemologias. Gente, esse é o mais fontes. Elas levantaram vários fontes de informação. Nesse aqui, ó, tem editoras, autores, alguns sites, que é aquele lá do ABNP, e outros sobre que você vai localizar acervo e autores, né, negros ou temáticas antirracistas. E esse aqui são com fontes de informações que são bibliotecas especializadas em literatura, em ciências da saúde, enfim, ciências sociais, história, uma infinidade não, né? Mas, assim, muitas referências, tá? E aqui eu coloquei o da Weitzel, que é o desenvolvimento de coleções, a origem dos fundamentos contemporâneos. Agora,
eu vou mostrar para vocês, porque eu falo que eu sempre gosto de trazer a prática, né? E aí eu vou mostrar para vocês o meu... Nossa, eu nunca vejo. Quando eu vou ver, eu tô com a cara lá na frente, mó feia, parece uma cega. Não tem um print que fica bom, não tem um... Eu não aguento nem assistir depois umas gravações, eu fico morrendo de vergonha. Aí, ó, eu vou mostrar para vocês como é o meu processo de seleção de livros. Aqui é só um dos que eu fiz. Isso aqui era para educação infantil. Então, eu levanto quem que é o autor, quem que é o ilustrador, qual que é o título, qual que é a idade que eu indico e a resumo que eu acho na internet, porque quando eu faço resumo, eu coloco meu resumo e eu gosto de mandar o link e resenha. Isso aqui é infantil. Isso aqui eu tô levantando com a professora, né? Levantando para a professora. Esse aqui é um que eu inserido, que é a Corte Coraline, que é um livro lindo, 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 lindo. Também, às vezes, eu coloco palavra-chave, porque quem assistir aí depois não me julgue, porque a literatura infantil ela não tem isso, né? Se for indexar, você não vai indexar, mas de alguma forma você precisa se nortear. Então, eu deixo aqui para eu saber mais ou menos, né, de que está tratando, de tudo. Olha, tem alguns livros. Essa seleção de livros é para uma disciplina específica de uma professora ou como que é? Esse aqui que eu faço levantamento para elas escolherem, é para a escola. Então, elas selecionam para a turma delas. Elas selecionam, acho que na educação infantil, 1 ou 2 livros, no ensino fundamental, 3 livros, e antes eram 6, mas agora no ensino fundamental 2, ensino médio, 4 obras. Aí eu faço todas esses levantamentos aqui, ó, todas essas aqui para elas escolheram 2 ou 1. Né? Entendi. Aqui por série, tá vendo? Então, olha, é porque eu trabalho com faixa etária, como que é, o que a obra está trabalhada, questões, né? E aí eu vou levantando as obras, o que são as temáticas, enfim. E aí isso aqui é para as professoras escolherem 1, 2 ou 3 para suas disciplinas. Então, aqui elas escolhem, tá? Aqui tem, isso aqui é para disciplina, não é para um curso, é para ao longo do ano ser trabalhado com as crianças. Agora, aqui é a minha da universitária. Eita, planilha bonita. Aqui foi o que eu falei para vocês. Aqui, ó, por exemplo, Introdução à Agronomia e Ética Profissional. Eu tenho os meus virtuais, dependendo do tipo da disciplina, se ela for online, a preferência é que o acervo seja todo digital, porque senão a gente vai demandar toda a unidade de comprar livros. Mas essa aqui eu peguei só para vocês verem. Eu acho que nem é essa aqui, meu Deus. Esse aqui é só modelo. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é só um modelo. Então, lembra que eu falei das 8 disciplinas, aqui 8, sendo 3 básicas, 5 complementares, onde ela está disponível. Aí eu tenho um fictício de divisão e a quantidade necessária. Esse é o trabalho, não nessa planilha, né? Essa planilha que foi melhorada. Mas esse é o trabalho que a gente faz quando a gente vai fazer levantamento de acervo. A gente vai procurar a obra com base na ementa e colocar para o professor escolher. Isso aqui, ó. Isso aqui ele precisava mudar. As disciplinas estavam zeradas. Então, eu fui atrás e coloquei. Isso aqui são código de cores. Quando tem que mudar na ementa, quando tem que comprar, quais que elas podem servir, que disciplinas que elas podem servir, porque títulos se repetem. Então, essa é a minha prática. Aí, uma coisa que eu não comentei, gente. Tem obras que são muito difíceis de achar. Tem curso que é muito difícil. Tipo, estou falando de obra geral. Levantamento... A área de medicina veterinária tanto é que eu acho que eu vou falar. Meu acervo, que eu participei ativamente de medicina veterinária, tá 10-0 da UFG. Com obras assim, ó,
incríveis. Mas é exaustivo, mas é um trabalho que eu fui conquistando, né? Eu não vou nem mostrar, mas a minha primeira planilha eu não aguento nem olhar para ela. Eu disse, gente, se as pessoas trabalhavam com essa planilha, hoje ela já melhorou, já está mais orgânica. Quando eu cheguei no colégio, eu não participava ativamente da seleção de obras, eu não desenvolvia uma ação mais antirracista. Tudo isso eu estou desenvolvendo e eu sei que eu ainda vou melhorar no próximo ano, no próximo ano, no próximo ano, no próximo ano. Por isso que eu falei, a gente dá tempo da gente correr atrás, a gente tem que se formar, a gente tem que buscar, a gente tem que se aproximar. Uma briga que eu tinha muito, assim, chata comigo mesma, era falar, mas eu não sei falar de temática antirracista. Lá no início, o Erinaldo apresentou uma Thaís que parece que tem que ser 5, né, para dar conta de tudo que ela faz. E aí, com o meu projeto, que é sobre a temática antirracista, é a coisa mais apaixonada que eu tenho, porque eu falo com muito amor dele. E ele nasceu a partir do livro Becos da Memória, de Conceição Evaristo. Foi lendo esse livro que eu percebi. Então, assim, o contato, ele te transforma e ele te muda. Não que, assim, porque a nossa atuação profissional, quando a gente fala de pessoa, a gente tem que ser uma pessoa política. A atuação profissional também tem que ser política. Meu Deus, meu tempo. E é isso. Alguém tem dúvida? É pouco tempo, né? Mas, enfim, obrigado, viu, Thaís, pela tua fala. Eu fiquei muito satisfeito. Eu acho que muitas pessoas da turma devem ficar assim um pouco perdido, um pouco, né? Assim, porque alguns estão no início do curso, né? Outros estão na metade, alguns estão cursando ainda a disciplina de desenvolvimento de coleções, por exemplo, né? Mas já tem algumas pessoas que são bibliotecárias que estão aqui participando. E foi bom te ouvir, porque, principalmente para essas pessoas que não fizeram a disciplina ainda, não têm essa noção, tu trouxe na tua fala, assim, muita coisa da literatura mesmo, assim, os conceitos do que vem a ser o desenvolvimento de coleções, a importância disso para o acervo, e foi apresentando como que é a tua atuação, pensando nessa possibilidade de um acervo antirracista. Então, talvez hoje, né, muitas alunas e alunos que estão aqui fiquem assim, como que eu vou fazer isso, né, mais na frente? Como que fica, talvez perceba isso um pouco distante, né? Mas quando eles começarem a cursar as disciplinas, né, outras disciplinas mais práticas, né, que essa desenvolvimento é uma disciplina muito prática, assim, prática no sentido de reflexão teórica mesmo, de construção de política de desenvolvimento, eles vão conseguir relacionar com essa questão étnico-racial. E uma coisa que eu não tinha percebido ainda, que eu acho muito importante, é essa tua estratégia de trazer uma listagem de indicações de obras, né, para ser, por exemplo, recompensada com as multas, né? Eu nunca tinha pensado nessa estratégia, porque às vezes a gestão da biblioteca, né, que é feita por pessoas, né, muitas vezes pessoas racistas, não querem fazer com que a gente compre esses materiais para as nossas bibliotecas, né? E aí fazer uma listagem dessa, essa estratégia de indicar coisas, possíveis materiais que trazem essa perspectiva de uma educação antirracista e pedir para as pessoas que estão em multa, né, que estão devendo materiais na biblioteca, que façam a compra desse levantamento, eu achei isso uma estratégia boa, né, porque aí você também não pode tirar do seu bolso para... eu sou uma bibliotecária antirracista, meu acervo também tem que ser, vou tirar do meu bolso e inserir esses materiais, a gente não tem essas condições, né, inclusive nem recebe o suficiente, né, para dar conta disso, né. E aí, fazer essas estratégias eu acho muito importante. Eu nunca tinha pensado ainda sobre essa possibilidade da listagem das multas, né? Porque aqui na biblioteca tem isso quando se está com multa, aqui na UFG, né? E aí você pode trazer um livro. E eu, né, claro, levei um livro, né, da discussão étnico-racial. Inclusive, foi de epistemologias negras e fiz essa troca. Inclusive, eu acho que ainda estou devendo e eu quero pegar outro livro para fazer isso. Mas não foi a biblioteca que me indicou fazer essa troca. Eu que, por conta de uma posição política, que pretendo fazer isso. Mas quando a biblioteca já nos dá essa listagem, ó, a gente aceita esses materiais com essas discussões. Se não foi isso, me dê o dinheiro que aí a gente compra, né? Então, eu acho que foi muito boa essa estratégia. Lá nasceu assim, primeiro como nasceu? Primeiro nasceu como uma listagem, porque tinha isso de permuta de multa, o aluno, como que eu vou pagar a multa? Porque, assim, uma coisa que não é muito negociável é quando ele perde o livro. Quando ele perde o livro, ele estraga o livro, ele tem que devolver
a mesma coisa, que ele perdeu ou uma obra atualizada ou alguma coisa ali nesses caminhos. Depois eu fui vendo a minha biblioteca, aquilo ali, a avaliação dela, você fala, gente, eu tô com poucas obras, eu sei onde ela pode ser implementada e eu sei como eu não vou ter dinheiro, investimento para fazer isso. Então, já que eu tenho uma possibilidade de receber por multa e não é para reposição de obra, eu vou fazer a listagem. Aí eu fiz uma listagem para mandar para a editora e deixo lá uma fixa. Porque se a editora me der, eu vou ter mais exemplares. Vou ter, sabe, mais. Não vai ser só um, vão ser vários, porque eu não vou pedir 2 exemplares para o aluno. Vou pedir um variado, vou ter só um, mas eu já vou ter na minha biblioteca. A leitura local, inclusive, né? Muito bom, boa estratégia. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma observação? Né? Algumas pessoas estão colocando aqui no chat, né, a participação. A Cíntia fala que faz algo semelhante na biblioteca dela, ela é de uma biblioteca... É considerada biblioteca universitária, Cíntia, a sua? Ou é escolar? Que eu fico sempre em dúvida com as bibliotecas dos IFs. Híbrida. A Cíntia não é a que estudou comigo, não, é? Não, ela é da UFC, do Ceará. Ah, tá. Tá, então vamos caminhar para o encerramento. Muito obrigado, Thaís, ter vindo para cá, conversado com a gente, trazer dessas informações. Fiquei muito feliz de te receber, né? Porque aí você deu uma aula de desenvolvimento de coleções atrelado, né, com a tua prática profissional. Fiquei muito feliz e gostaria que tu desse uma mensagem final para poder a gente encerrar, né, finalizar essa gravação e aí eu passar para fazer a frequência dos estudantes da disciplina de fato. Tá bom? Tá, até a Márcia tá ali, eu falei que ia falar dela. A gente tem um projeto, ela me convidou para... A Márcia, ela é uma pessoa assim que ela faz amizade com você, já te inscrevendo em projeto de extensão. Ela nem pergunta se você gosta de cerveja, ela pergunta se você gosta de projeto. E ela é do FTO. E aí a gente tem, desde que começamos, como nos conhecemos no Clube do Livro, e aí a gente está agora trabalhando para inserir cada vez mais obras literárias de autores negros e com temáticas raciais, né? E aí eu até vou citar para ela. Aí uma vez ela me mandou uma mensagem pedindo algum levantamento de obras, porque a BNCC, para as escolas, ela manda lá. Ou ela manda fragmento, ou ela manda fragmento, ou ela te orienta, mas não te dá uma capacitação, uma formação, né? Porque a gente precisa, de capacitação e formação. Por isso que eu achei tão importante o que você está fazendo, viu, Erinaldo? Eu acho que todo mundo tem que participar, porque é incrível. Então, a gente está fazendo esse levantamento, a gente vai sentar agora nas férias de todo mundo e vai fazer uma seleção para o ano que vem. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade. A gente fica muito nervoso para falar, eu falo demais também, fica inseguro. E aí eu sempre falo que a minha prática ela acaba se sobressaindo mais do que a questão teórica, né? Eu fico assim, eu não preciso brigar, porque aí quando eu vou ver a teoria, tudo que eu estou fazendo com base na teoria, então eu aprendi isso, é só reviver e trazer. E é muito legal que vocês estejam, pessoas que já estão um pouco avançadas, pessoas que estão iniciando, um contato que eu não tive. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade que vocês têm que aproveitar. Parabéns, Erinaldo. Muito obrigada pelo convite. A Eva vai falar daqui uns dias. E vocês escutem, porque essa mulher falando é maravilhoso. E se eu fosse vocês, eu trazia lenço, porque é sempre emocionante a fala dela. Sempre incrível. E é isso, muito obrigada por todos que estiveram aqui presentes, as minhas amigas, acho que a Bia já foi embora, porque já deve ser quase 10 horas da noite, de London, diretamente de Londres, e a Márcia, que está aqui, toda vez que eu ando, ela tenta participar, e todo mundo que falou no chat, todo mundo que escutou, espero muito que vocês tenham, assim, aproveitado, viu? E os artigos eu vou mandar para o Rinaldo, mandar para vocês, porque são artigos muito bons, muito, muito bons, principalmente esse da Mais Fontes.